Conhecimento liberta, mentira, quem liberta é a verdade. A riqueza não pode ser guardada, ela vai entrar em corrosão, ela precisa ser canalizada, ela é uma arma. Coisa de gente que tem milhões aplicados e não tem uma vida de gente. Olha para a vida do cara, o cara não desfruta. Mas o que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples. Se você está afim mesmo de avançar e de arregaçar, aprenda o que é sabedoria, prosperidade e riqueza. Então vamos olhar agora para a gravidez. Acabou o período de gravidez. Dá para engravidar de novo? Sim ou não? Sim. A minha irmã acabou de nascer, já engravidou de mim. Foi terrível, segundo o relato dela. Aí eu e minha irmã, a gente tem só 9 meses de diferença. Quando está rolando uma gravidez, dá para engravidar de outra coisa? Não dá. O que você tem que entender é que se você tem só um útero no mundo dos negócios, vai engravidar depois que acabar aquela gestação de novo. Se você pôr 2 mulheres, não consegue encurtar o tempo de gestação. A gestação normalmente não é 9 meses? Uma mulher não é 9 meses? Se você juntar 2 mulheres, vai diminuir alguma coisa? Não vai. Só que agora é o seguinte, tem fruto. Se eu for plantar maçã, leva 5 anos. Quem aqui gostaria de ter uma fazenda? Não é sacanagem a pergunta não. Quem gostaria de ter uma fazenda de macieira, que leva 5 anos para produzir? Levanta a mão. É um bom negócio. Vocês que levantaram a mão, tem uma configuração talvez de médio para longo prazo. Quem gostaria de plantar 6 meses o arroz? Vocês preferem uma macieira de 5 anos ou arroz de 6 meses? Vocês querem o arroz, né? Só que o arroz dá muito mais trabalho. Aí você fala, não, então eu prefiro com 5, dá menos trabalho, só que o trabalho do de 5 é esperar. Aí você fala, o que eu quero? Eu vou te explicar. Arruma um jeito de plantar um pouco de maçã, um pouco de isso, mexer com o porco, botar milho. E aí o que você faz? Para ser mais rápido, pega logo o que você ganhou disso e reaplica e vai aplicando. Se o negócio for maçã, use tudo que tiver disponível para potencializar, para você arrendar mais terra e plantar maçã. Daí, depois de 25 anos fazendo isso, você vai ter milhões de metros quadrados com maçã. Aí você fica só com a maçã. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, para acelerar o processo, se ficar só na maçã, não consegue. Por isso que eu mexi com diversas coisas. Eu mexi com evento, contratava um artista, lançava, fazia o brand do evento. Eu achava que era tipo o fim do mundo, eu faturei num único dia, num único evento, R$300 mil, isso em 2011. Quando eu vi aquilo, eu assustei. Falei, meu Deus, isso é muito bom. O que você faz? Você assume o risco, esses 300 mil, acho que eu apliquei uns 100. Coloca ginásio, gerador, música, não sei o que, panfleta, põe outdoor, põe televisão, põe aquela tanto de coisa. E aceita o risco, várias vezes dá ré. Só que o que você faz? Você usa isso. Eu fui desenvolver essa habilidade com o evento. Ao mesmo tempo, eu era, nessa época, coordenador na Brasil Telecom. E ao mesmo tempo, eu já mexia em empreendimento imobiliário. Só que eu estava fazendo o quê? Acelerando o processo. Se você fica 10 anos numa coisa, você desacelera o processo que é natural. Mas se você aprende várias coisas de forma concatenada, isso faz acelerar o processo. Que eu consigo levantar mais recursos para canalizar só para macieira, só para plantar maçã, sacou? Não existe esse negócio de acelerar o que é natural, mas tem como pegar o natural. Eclesiastes 3:1 fala assim, porque nesse mundo tudo tem seu tempo e sua ocasião, não tem? Tá certinho, mas todo dia é dia de plantar. Alguém fala, mas não pega, se você plantar agora, por exemplo, não pega, então planta o que pega, ué. Mas não fica sem plantar, ué. Acessa o dia que entrou na minha cabeça, eu falei, não existe dia que não é dia de plantar. Todo santo dia é dia de plantar. O dia de colher, depois que você entrou num turbilhão, é dia de quê? É dia de colher também, ué. Depois que você entra num turbilhão de plantar várias coisas e vários dias. Um dia eu estava lá com o Beto da Empíricos. Vocês conhecem Empíricos? Já ouviu falar? Estava sentado com ele. É uma empresa que fatura R$300 milhões. E os caras vendem o quê? Futuro. Vende relatório de futuro. Ele me falou um negócio interessante. Ele falou assim, todo dia entra dinheiro aqui e a gente não sabe de onde que é. É a melhor sensação que tem no mundo, né? É dinheiro assim, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, todo dia. Como que entra esse tanto de dinheiro? Alguém pergunta como? Ele lançou um produto, ele é recorrente. Aí daqui a 1 ano entra a validação do cartão do cara. Aí foi lançando 200 e poucos produtos, todo dia um produto, todo dia um produto, todo dia um produto, todo dia um produto. Aí ele acorda todo dia, tá vencendo, virando o cartão anual das pessoas. Aí fica um bolo de dinheiro, você não sabe nem de onde está vindo. Você só checa lá na sua contabilidade o que é. De onde que é dinheiro? Ah, do produto que você vendeu o ano passado. E esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Isso é um isso eu chamo de turbilhão, é infinito. É entrando sem você saber de onde está vindo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, todo dia é dia de plantar e todo dia é dia de colher. Você não colhe porque você não plantou. Aí está a sabedoria. Não dá para plantar e colher a mesma semente. Tem que plantar várias espécies diferentes. Vamos falar de semente. Tem semente ruim, tá? Semente barata. Eu te explico. Como saber se a semente é ruim? Pensa você estudando finanças com alguém que é escasso. Essa é uma semente ruim. Esses dias uns caras estavam sentando no piso e achou que ninguém estava lá. Eles ficaram assim, pode fazer de jeito, esse cara tem dinheiro demais, nem vai notar. E eu estava lá na cozinha. Só que eles não sabem que eu sei assentar piso. Eu não sou o cara que paga o piso, eu sei assentar. Porque eu já fiz isso. Esse é o problema de plantar coisas que parece que não tem nada a ver, mas no processo inteiro você governa. E colocando e falando, deixa assim.
Só que é o problema? As pessoas, elas não estão nem aí para isso, elas não querem fazer para ser reconhecidas, elas não querem fazer para aumentar o brand delas, elas querem fazer para pegar o dinheiro e ir embora. Você quer acessar a riqueza? Põe um dinheiro em segundo plano, nunca em primeiro. Todas as pessoas que chegaram perto de mim com o dinheiro na frente, elas vão embora muito rápido. Como eu já sei que elas vão embora, eu faço de tudo para ir embora o mais rápido possível. O que você faz com as pessoas? Chama elas para andar. Sabe andar, tipo, em volta de um lago? Você anda um pouquinho mais forte. O que ela vai falar para você? Vai devagar, né? Quando ela pedir para ir devagar, você fala, não, só um pouquinho, deixa eu dar só uma apertada. Aí você começa a correr. A pessoa fala, eu não consigo acompanhar. Você fala assim, eu não estou te ouvindo. Fala mais, você acelera mais um pouco. Ninguém fica ofendido, você vai embora. É duro ou não é? Mas quem está pronto para prosperar tem que dar esse migué, bater palma ao contrário, é assim, ó. Fala mais alto, enquanto ele está falando mais alto, você corre. O mais alto dele, com a distância, você não vai ouvir mesmo. Aí você acelera, você nem fica com dó. Sabe quando você fica com dó? Quando você amarra com a pessoa, põe ela nas costas. Quando você está longe, não dá nem para sentir dó. É geograficamente comprovado. Dó é quando você está perto, é um campo de energia, entendeu? Anota o código aí pesado. Capitalização, vou ensinar um negócio aqui. Que parece ser do mundo dos negócios, mas não é. Capitalizar. O que é capitalizar? Capitalizar é fazer dar o retorno que aquele negócio dá conta de dar. Tem gente que capitaliza 10%, 20%. Eu sou uma pessoa que quer capitalizar 100%. Então, uma expressão no mundo dos negócios chama ROI, Retorno sobre Investimento em português. Eu não quero saber de nada que não dá retorno. Pablo, você fica fazendo uma palestra, por exemplo, que ninguém vai te pagar nada, não tem retorno? Pergunta pra mim, quantas palestras que eu já fiz? Quase 3.000. Chuta quantos foram de graça? Quase 3.000. Quantas que eu não ganhei nada? 0. Todas as palestras de graça. Mas eu fiz umas continhas por baixo. Você que é bom de matemática, você vai saber, tá? Até no ano passado que eu fiz essa conta, eu tinha com quase 3.000 palestras, eu nunca, em nenhuma palestra de graça, ganhei menos de 20 mil reais. Todas as vezes que eu me propus a falar de graça, eu ganhei pelo menos 20 mil. Teve vezes que eu ganhei 1 milhão numa palestra. Como assim, cara? Que absurdo é esse? O absurdo chama capitalizar. O que é capitalizar? Existe um retorno em tudo que você planta. E por mais que a pessoa me odeie agora, ela começa a mudar lá na frente, nós vamos fazer um negócio junto. Mas esse negócio que eu estou te falando de 20 mil foi um período que eu gerei de riqueza e eu olhei. Divide por tudo que eu fiz de esforço. Nunca falei por menos de 20 mil reais uma hora. Nunca. Você fala, Pablo, eu não estou entendendo. O problema é que você quer ouvir esse conselho e quer dar 10 palestras para ver se dá os 20 mil e dá 200. Não aparece nem R$1. Essa conta só é feita de trás para frente. A conta só fecha lá na frente. No começo nunca vai fechar. Nunca. Quem compra semente, compra uma terra, vai arar a terra, nunca fecha a conta. É um ano inteiro de prejuízo. Isso você tem que saber. Eu tô doidinho para ter uma fazenda. É um ano inteiro de prejuízo. Tem um sócio meu aqui que tá regando num negócio nosso imobiliário. Por quê? Porque a gente pôs 20 milhões de reais e não voltou nem um centavo até agora. Aí esses caras, eles arregam, porque o primeiro ano de qualquer coisa que você está formando é só prejuízo. Porque eu quero que você entenda o seguinte: criança não dá lucro, fazenda não dá lucro, só no começo. Plantar no começo é só tristeza. Estudar não dá lucro, mas aplicar dá. É tão fácil, moço. O que eu estou te falando é, existe um banco dentro de você que você acessa. Não para de sair recurso. Mas no começo tudo é ruim. No começo, tudo é ruim. Tudo. Até quando você está apaixonado, o começo de chegar na pessoa é ruim. Eu mesmo tinha coragem de chegar na Carol. Tive que usar o network. Vai lá e chega. Eu não dava conta de chegar nela. Eu tive vergonha da beleza dela, de verdade. Só que eu era bom de network. Vai lá, faz umas promessas lá. Eu lembro da promessa até hoje. Eu vou contar todas as britas do fundo da igreja, né? A igreja tinha uns 16 mil metros quadrados de área. E eu prometi contar todas as britas se a Carol fosse minha. Quando ela chegou a ser minha, a gente casou, eles trocaram para bloquete. Aí não precisei de cumprir a promessa. Por que a maioria de vocês ficou comprando coisa e não resolve? Porque não testa. Fica lá estudando. Estudei. Vai mudar, ué. Não muda. A maioria das pessoas ficam adquirindo conhecimento. Conhecimento não muda. Conhecimento não muda. Alguém fala assim, o conhecimento liberta. Mentira. Quem liberta é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é o conhecimento que liberta. O conhecimento, pelo contrário. Quando ele é adquirido e não é colocado de volta para fora, ele escraviza. Anota assim, ó. Conhecimento que é adquirido e não é devolvido é escravidão. Quando eu adquiro algo, esse negócio passa para dentro de mim. A riqueza, por exemplo, eu jogo ela para dentro e não jogo ela de volta, que eu não canalizo, ela começa a ter corrosão. O que você vê na maioria das pessoas que tem riqueza? Essas pessoas, agora eu estou falando em riqueza de posse. Essa riqueza ela é assustadora, porque o cara quer guardar a riqueza, não se guarda a riqueza. A riqueza se canaliza. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou fazendo diversas aquisições em leilões. Quem eram os donos das propriedades? Grandes industriários, pessoas renomadas. Eu vou lá comprar um prédio de 20 milhões de reais. Quanto que eu pago? 4 milhões de reais. Tudo por quê? Porque o cara jogou a riqueza para dentro dele e não deu conta de jogar de volta para fora. Se você não fizer isso, vai vir alguém e vai arrancar de você. A terra faz isso. A riqueza não pode ser guardada, ela vai entrar em corrosão, ela precisa ser canalizada, ela é uma arma, entende?
É muito diferente. Não faz sentido você não entender isso. É uma arma que você precisa pôr pra fora e apertar a munição. Munição que é guardada entre umidade. Na hora que você vai dar o tiro, falha. Não adianta você ter munição guardada, não funciona. Munição tem que ter uma temperaturazinha e se demorar demais, ela começa a lencar. Não funciona. A riqueza é munição, entende? Ou é pro reino, anota assim, ó, munição para o reino ou para o império. Não adianta você tentar segurar. De tempos em tempos, muda a moeda, um monte de gente perde o dinheiro porque guardou no colchão. Né? Tem pessoas que têm muita grana. Eu conheço gente que tem milhões aplicados e não tem uma vida de gente. Eu conheço também fazendeiros que têm tipo 80 milhões de reais guardados na poupança. E se baixar 1 milhão desses 80, começa a ficar ruim, ansioso. Você olha pra vida do cara, o cara não desfruta. Conheço de verdade. Eu conheço gente que não tem coragem de alugar uma casa com a família, mesmo tendo milhões, dezenas de milhões, porque acha caro morar em tal lugar. Faz sentido uma desgraça dessa? Não faz, amigo. Você não é rico, você é endinheirado. Tem o endinheirado e o rico. O rico sabe que pode acontecer o que for, o próprio Provérbios fala. Se você cair e for honesto, você vai levantar. É tão tranquilo entender isso. Pra que você tem medo de cair, sendo que você é honesto? Cuidado, você que é desonesto. Quando cair, você vai ficar lá, até você recuperar essa honestidade. Pablo, falando da capitalização, o que significa? O seguinte, existem processos que quando você entende e rega esse processo, vai te dar retorno muito maior. Vou te dar um exemplo. Se você colocar calcário no pé do coqueiro, ou salito, sal, se você colocar sal, ele dá mais coco. Olha que coisa. A ignorância faz você colher, por exemplo, 30, 20 ou 40% da carga que aquele coqueiro pode produzir. Mas quando você entende que você precisa tirar a praga, raspar o coqueiro, você precisa de pôr sal no pé do coqueiro, que você precisa regar aquele coqueiro, o que ele vai produzir? Ele pode produzir 100%. Existe uma carga dentro dele que ele fala, eu vou te entregar 400 cocos, mas se você não zela, vai entregar só 30, 40, 80. Mas não era 400? Era, mas você não está cuidando. O que é capitalização? É entender de volumetria. Volumetria. Um dia eu peguei uma causa, né, de um cliente, sendo mentor dela no mundo dos negócios. A causa era, ela tinha uma loja e cabia 20 e poucos clientes, vamos pôr o número redondo, 25 clientes por hora, dentro da confeitaria dela. Aí ela falou, eu vou crescer, eu vou vender R$1 milhão. Eu fiz as contas, sim, R$1 milhão, ticket médio, hora, abre que hora, fecha que hora. Eu falei, não tem como faturar nem 300, se tiver a capacidade máxima, se chama volumetria. Onde você aprendeu isso? No call center. Eu, quando fui coordenador de um call center, a gente atendia 1 milhão de chamadas mês. E na época eu precisava de 616 pessoas. E aí eu fazia cálculo de volumetria e tráfego, não tráfego da internet, mas de ligações, que são pacotes de dados. E aí eu falava, não dá para atender. Então se vai ter um aumento de 100 mil ligações, tem que atender o quê? Tem que pôr hora extra, aumentar a posição de atendimento, ou então, gente... A pessoa fala 1 milhão e eu falo, você vai ter que abrir de madrugada, ou você vai ter que fazer entrega, ou você vai ter que fazer isso, a gente tem que escoar esse negócio. Mas quantas pessoas estão lá dentro? Ela falava 3 pessoas. Eu falei, mas essas 3 pessoas não dá conta de faturar nem 300 mil. Então vai ter que aumentar o quadro. Eu falei, então peraí, vamos fazer progressivo. Aí você vai anotar uma palavra X aí, a palavra da capitalização. Tem que ser progressiva, senão você não dá conta de chegar. Alguém perguntou aí sobre processual, passo a passo. É isso que é capitalização. É passo a passo. É pegar parte da renda daquilo que você está aplicando e reinvestir. Como que é um passo a passo, um crescimento progressivo? Eu tenho retorno e reinvisto. Deixa eu te falar, amigo. Sua desculpa nunca vai resolver nada. Agora, se ferrar, vai. Colocar pressão, você vai. Quer ver? Qual pai que colocou um filho dentro de casa, nasceu um filho, ele falou, agora eu tô com preguiça porque essa criança está aqui. Aí ele fala, tem que me fuder em 2 empregos. Aí vira o pai do Cris, lá daquela série. Arruma 3 empregos, mas aquele menino vai ter fralda, nem que seja aquelas que dá a cintura na bunda dele, mas ele vai ter fralda, vai ter leite, ele vai pra rua pedir, ele vai fazer alguma coisa, só não vai ficar do jeito que estava. Filho é prosperidade de Deus, falando pra você assim, ó, vai trabalhar vagabundo. Então quando tem uma criança, agora imagina 4 dentro de casa. Tem gente que entra na tristezinha, olha que entra de mim e fala, vai todo mundo morrer. Só que é o seguinte, quando você abriu uma empresa, te deu preguiça? O que eu queria era só uma cadeira, sentar. Você não quer, amigo. Você nem sabe o que é cadeira. Você abre uma empresa, você tem que se fuder com todas as letras. Por quê? Para pagar o salário de todo mundo. Meu Deus do céu, olha o tanto que você se fudeu. Só que você prospera desse jeito. Como é que faz para capitalizar? Aumenta a pressão na entrada. Precisa pôr pressão na máquina, no motor. Como é que eu aumento essa volumetria? Não adianta eu querer bater 1 milhão. Adianta o seguinte, você tem uma loja que aguenta faturar 100 mil, você está faturando 50, primeiro abate a volumetria física, depois bate a volumetria emocional, bate todas as volumetrias, quando você tiver a renda desse crescimento, você aplica tudo de volta. Por que eu virei um terror na internet? Porque eu nunca saquei o dinheiro da internet para mim, até tal data. Né? Depois que eu fiz um lançamento de 5 milhões de reais, nunca mais eu precisei pôr R$1 na internet, nunca mais. Como assim? Vou te explicar. Quando eu fiz um lançamento de 40 mil, eu peguei os 40 e pus de volta. Quando eu fiz um de 89, eu peguei os 89 e pus de volta. Quando eu fiz um de 132, eu pus de volta. Quando eu fiz um de 1 milhão e 40, eu devolvi 1 milhão e 40. Falei, eu não vou pôr a mão nesse trem.
Eu falei isso pro Marcos, não põe a mão, só devolve, só devolve, só devolve. Quando voltou um de 5 milhões, eu falei assim, pra que pôr esse tanto de dinheiro de volta? Não dá mais liga ficar devolvendo. Já tinha 1 milhão no caixa fazendo isso. Só tô falando de questão de internet, de lançamento. Eu saquei que é 5 milhões. Nunca mais devolvi dinheiro. Nunca mais. Ah, deu tudo errado. E daí? Já foi. É o dinheiro que gerou sozinho. Olha que trem mais doido. Só que você não quer assim. Você quer ganhar um primeiro lançamento, aí você ganha 40 mil, quer comprar um carro de 400. Você fala que você é foda pro seu pai. Para com isso. Vários empresários, a primeira coisa que ele quer é comprar uma Land Rover. Antes era Hilux. Depende do contexto cultural. Aqui em São Paulo ninguém quer saber de Hilux. Mas em Goiás, sinônimo de prosperidade é Hilux. Chácara é o cara que prosperou hoje. Fazenda é o cara que prosperou mês passado. Para com esses negócios. Deixa eu te falar. Para capitalizar tem que ter um negócio chamado renúncia. Para ter pressão você vai ter que abrir mão, tem que ter renúncia. Eu fico vendo a Carol, tudo que ela vai me pedir ou falar, é um negócio assustador. Eu falo, Carol, que trem mais doido, né? Ficamos 4 anos casados, você queria comprar um sofá de 10 mil, não tinha coragem de fazer isso, porque nós tava renunciando um monte de besteira. Carol queria comprar uma casa de 400 mil reais, eu falava, Carol, você tá ficando doida, mulher. Aí um dia ela falou, vou comprar uma casa de 1 milhão. Isso só pra você entender, eu já tinha uns 6 milhões de patrimônio. Eu falava, você tá doida? Nós tem que criar renda para isso. E só pau na máquina, renúncia, renúncia, renúncia. Ela queria um sofá de 10 mil. Se eu te falar que tem um livro lá na minha sala de estar que custa 10 mil, você fica escandalizado? Eu fico, mas eu aceito. Só que veio o tempo que mesmo tendo um recurso, eu falei, vamos pôr um recurso para trabalhar primeiro. Esse recurso é a parte da progressão. Só que os bobos vai saca primeiro salto e quebra as pernas. Se você for um atleta de salto, salto com vara, você é o atleta com salto em vara. Cada vez que você vai ficando mais forte, a vara aumenta. Só que aí você fala, pode cortar ela no meio e vamos comer ela. A vara tem que ficar forte, você tem que ficar forte. Você tem que ir subindo, renúncia, suor, sangue, lágrima e gordura. Você não sabe capitalizar recurso, você tem já o recurso. Eu só aprendi a escrever com a esquerda quando essa aqui quebrou. Ninguém nunca ia me falar assim, aprende a fazer isso. Essa parada de capitalização é o seguinte, o que dá de volume, o que dá de retorno? Eu te falo, você que fica dando a sua vida, troca de uma CLT ou 180 horas de trabalho, você não entende capitalização. Pablo, mas eu tô num lugar que eu aprendo pra caramba. Aprende de verdade? Aprendo. Quanto tempo você precisa de aprender? Aí você fala, não, aqui é tanta coisa. Não é, amigo. Você precisa de aprender para agir. Aprendeu 1 ano aprendendo, 10 anos aprendendo e não agiu, você já nem tá aprendendo mais. Você tá fazendo um processo de idiota.